Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mapa MSK. Por aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para dominar a ultrassonografia musculoesquelética. Eu sou Matheus Queiroz, eu vou passar 5 dicas para você destravar a anatomia. Bom, aqui eu acho que dá para ver, eu não estou numa sala de ultrassom, então eu não vou mostrar nenhuma anatomia específica. Não vou mostrar nenhuma sonoanatomia bem detalhada. E também não vou mostrar nenhuma anatomia específica de uma articulação. Vou passar muito mais do que isso, vou passar macetes para você não ter mais esse obstáculo aí na sua prática e que te impede de você fazer a melhor agenda da ultrassonografia. E o que é esse tema aqui? Sobre o que eu vou falar? Então eu vou falar exatamente como você deve estudar a anatomia que você precisa saber para dominar a ultrassonografia musculoesquelética. Mas antes de tudo, eu acho que a gente tem que se perguntar por que esse tema é muito importante. Então, ontem eu fiz uma enquete nos stories, não sei quem participou, perguntando qual era a maior dificuldade das pessoas em relação à ultrassonografia musculoesquelética. E mais de 50% respondeu que era a anatomia. Ou seja, se você tem dificuldade, tem algum bloqueio, você não está sozinho nessa. E te digo que não é só 51%, é muito mais. A maioria das pessoas tem essa dor, tem essa dificuldade. Mas você já parou para pensar o porquê que as pessoas têm este bloqueio, essa dificuldade? Então, o primeiro motivo é só a gente lembrar da faculdade de medicina. Quantas aulas vocês tiveram falando especificamente da anatomia do sistema músculo-esquelético? E não para por aí. Quem daqui que está assistindo é radiologista ou até ortopedista, também ultrassonografista, sabe que quando a gente está numa dessas residências, a gente também não tem aulas muito específicas detalhando a anatomia do sistema músculo-esquelético. A gente sabe que tem uma deficiência muito grande em vários serviços de ensino. Digo isso da radiologia porque eu sou radiologista, especialista na imagem do sistema músculo-esquelético. Eu tive essa dificuldade também. Tive que aprender muita coisa por conta própria e desenvolver algumas metodologias. E conversando com vários colegas, eu sei que às vezes eles nem têm um preceptor na área de músculo-esquelético. E este é um dos objetivos deste canal aqui, compartilhar informação de qualidade com vocês em todos os lugares do Brasil. Então, já começa na faculdade essa dificuldade de aprender a anatomia do sistema musculoesquelético. Depois ela se perdura na residência. Então, mesmo na residência, a gente não tem um conteúdo direcionado, um conteúdo de qualidade. E pode perdurar a vida inteira. Então, aqui o objetivo é quebrar o seu bloqueio. E aí, qual que é a solução para a gente estudar anatomia? Então, é saber como você vai estudar, como você vai abordar, qual que é o passo a passo que você precisa saber. Porque quando um cirurgião vai estudar a anatomia, vai ser diferente de como você vai estudar. Cada um tem o seu interesse sobre a anatomia. A anatomia ela é a mesma. Mas vamos lá, se você vai trabalhar com a imagem, com o ultrassom, você precisa saber qual que é a sistematização e você vai estudar de uma forma. Agora imagina o cirurgião estudando anatomia. Ele vai operar, ele vai abrir ali a pele, abrir o subcutâneo, ele estuda muito mais vias e planos e é uma forma diferente de estudar. Então aqui hoje eu vou direcionar você como você vai estudar para dominar a ultrassonografia musculoesquelética. A anatomia acaba sendo a mesma, mas a forma de estudar é um pouco diferente. E se você não tem uma orientação, você pode ficar confuso e perdido no meio do caminho, deixando de realizar a agenda da ultrassonografia musculoesquelética. A pergunta é a seguinte, mas Matheus, como é a forma de acabar com o terror da anatomia? Então a gente vai fazer exatamente como o Jack, o estripador, a gente vai por partes. Mas calma, a gente não vai precisar cortar ninguém. E não sei se você sabe, o nome anatomia, ela significa por partes, dissecar por partes. Então separei 5 dicas para passar para vocês como vocês vão estudar. Então a dica número 1, não é a hora de abrir o livro. Então vou pegar uma foto aqui para vocês e mostrar uma foto de um livro, que está aqui do meu lado inclusive.
Aí, o principal erro, você vai lá e abre o livro. Inclusive, eu tô com esse livro aqui do lado. Um livro do Néter. E aí, agora a gente vai sair aqui com todos estes nomes decorados. É o quê? Tô brincando, pessoal. O objetivo aqui não é esse. E o principal erro é este. Você abre o livro, você olha tanto nome que você não sabe nem por onde começar. Por isso que eu te falo, dica número 1. Não abra o livro de anatomia. E eu fiz isso. Durante muito tempo eu ficava indo e voltando nas imagens, eu lia cada item. Bom, ali tá o elipsoso, aqui tá o reto, aí eu tentava achar ele na imagem de baixo, até eu ficar procurando a seta, correndo o dedo na imagem, entendendo, decorando, indo e voltando, eu demorava um tempo. E depois ainda eu ia para a prática. Pegava meu aparelho de ultrassom, ia tentar localizar e ficava completamente perdido. Então já cometi muito esse erro. E assim, como que foi que eu aprendi e acabei? E como que foi que eu desenvolvi uma metodologia? Então até aí tudo bem, eu quebrava a minha cabeça, eu entendo perfeitamente quem tem dificuldade com anatomia, porque eu tive também. Eu estudava dessa forma, abrindo livro, indo voltando, indo realizar os exames no aparelho de ultrassom, sem conseguir fazer um link das coisas, sem conseguir saber onde começa um tendão, onde ele termina, sem saber o que é o tendão. E aí eu acabava ficando perdido. Até que chegou um dia, eu já estava no final do meu primeiro ano, e eu gostava bastante dessa área de músculo esquelético, apesar de ter dificuldade com anatomia também, que um colega me convidou para acompanhar ele laudando ressonância. Ele laudava muito ressonância. E ele, assim, brincando, ele laudava ali um número muito grande de exames em um período, uns 50 exames. Mas o que eu percebi, o que eu aprendi ali com ele? Eu aprendi que ele tinha uma sistematização. Ele laudava, ele separava, ele tinha uma grande pilha de exames, então ele separava assim, vou laudar só joelho. E era engraçado ele laudando, porque ele laudava exatamente assim, ó, ele pegava o radinho e falava assim, 1A, 2C, 3D, 4E, 5A, 6A. Só que aí ele me explicou o que era cada número. Cada número era a sistematização dele. Então assim, 1A, o 1, ele olhava o osso. Citando aqui o exemplo, o 2 ele olhava o menisco. O 3 ele falava do quadríceps. O 4 do patelar. O 5 do derrame. O 6 dos ligamentos colaterais. O 7 dos cruzados. Então cada número era um item da sistematização dele. E as outras letras ele já tinha as frases todas prontas lá. Que um era alterar, um era degenerado, outro era com ruptura, outra era ruptura com flap, outra ruptura sem flap. Então ele tinha já todo o esquema e ele laudava assim mesmo. 1A, 2B, 3A. E assim, um período que eu acompanhei ele, eu não saí sabendo ressonância, mas eu aprendi uma coisa. A sistematização e quais estruturas ele olhava em uma ressonância de joelho. Aí eu pensei, bom, saí de lá, eu sabia que ele olhava ali 7 estruturas principais. Eu falei, se ele olha essas 7 estruturas, se ele olha isso na ressonância, é só transferir isso para o ultrassom. Então, é só saber essas estruturas. E não um número enorme de estruturas que eu coloquei na imagem anterior para vocês. Então, ali eu aprendi a sistematização. E mais do que isso, eu comecei a utilizar a ressonância magnética para fazer uma correlação com a ultrassonografia. Porque eu não sei de vocês quantos já viram uma ressonância magnética. E a ressonância magnética, a gente tem planos, né? Axial, coronal, sagital. Então você pode colocar essas imagens uma do lado da outra e você ir correndo as imagens. Ou seja, é como se você tivesse um cubo na sua mão e você pode ir vendo de um ângulo, de outro. E nessa correlação, eu comecei a entender melhor a anatomia. Porque quando eu tenho um cubo e estou movimentando as imagens, é praticamente eu estar com uma imagem 3D na minha mão. Eu olhava a imagem assim, quero ver como que fica no sagital, quero ver como é que fica no axial. E eu friso muito isso, a correlação entre as imagens. Então, complementando a dica número 1, que você não vai abrir o livro de anatomia, você vai fazer o quê? Você precisa de uma sistematização e você vai estudar por
por vários meios. Exemplos: Atlas 3D, vídeos de YouTube, tudo que você puder. Se você é radiologista, pega outras imagens, correlaciona com outras imagens e tenta entender o tridimensional de cada estrutura, que isso aí vai ser fundamental para destravar a ultrassonografia musculoesquelética. Porque a hora que você for pegar, um exemplo, o tendão patelar, você já sabe como que é a morfologia dele no axial, como que ele fica no axial, onde é a origem, onde ele se insere. Então esse entendimento tridimensional vai te dar muita confiança para você realizar o seu exame. E quanto mais interativo, melhor. Estude por mais de uma referência. Dica número 2. Não sei se vocês já perceberam, mas os nomes na anatomia fazem sentido. Eu nem tive tempo de comentar isso nos stories hoje. Eu coloquei 2 imagens perguntando qual era o ligamento do tornozelo. E eu coloquei o nome dos ossos. E se vocês prestarem atenção, a maioria acertou. Eu acho, sim, mais de 98% das pessoas acertaram, incluindo não médicos que me seguem. Eu olhei lá, eu fiz questão de olhar um por um. Então várias pessoas que nem eram médicos, que nem estudavam anatomia, eles acertaram. Sabe por quê? A dica número 2 é o seguinte: os nomes fazem sentido. Vou fazer uma analogia. Como que foi quando vocês acabaram de entrar na faculdade de medicina, quando vocês entraram na sala de aula? No meu caso, quando eu entrei, tinha ali 80 pessoas na sala de aula. Eu não conhecia ninguém. Então eu olhava para aquela sala e não conhecia nenhuma pessoa. E assim, confesso que eu demorei um tempão para saber o nome de todo mundo. E eu precisei perguntar várias vezes para saber o nome daquela pessoa. E o nome da pessoa não tem muita relação. Tipo assim, um cara chama Pedro não por um motivo. O cara se chama João não é por um motivo. Não tem relação com a aparência física. Praticamente você decora. Mas você olhando mais de uma vez, perguntando mais de uma vez, você começa a decorar. Agora, já na anatomia, você não precisa disso. Vamos ver essa foto aqui que eu coloquei nos stories hoje. Ó, foi essa imagem que eu coloquei. E aí, se você sabe ali o nome destes ossos ali. Aqui, por exemplo, a gente tem a fíbula, que está aparecendo, o tálus e o calcâneo. Aí tem esse ligamento em vermelho, que ele está ligando a fíbula ao tálus. Então, qual que é o nome desse ligamento? O nome faz sentido. É o talo fibular, ou o fíbulo talar. Só que aí, no caso, ele tem um sobrenome. Porque se você observar o ligamento em azul, ele também conecta a fíbula ao tálus. Aí eu digo para você, e eu fiz isso nos stories, eu coloquei uma referência, coloquei. Deste lado aqui é anterior, deste outro lado é posterior. Então eu coloquei anterior. Então se tem o anterior e posterior, ele é o ligamento talofibular anterior. Qual que é o nome do outro ligamento em cinza ali? Aí eu coloquei o nome do osso, fíbula e calcâneo. E coloquei lá no múltipla escolha, tinha entre os itens lá, ligamento calcâneo fibular. Ou fíbulo calcâneo, ou seja, olha como é simples. Se você sabe o nome de um osso, de 2 ossos, o ligamento você nem precisa pensar muito. E isto vai se repetindo. Inclusive, até pouco tempo atrás, e eu me surpreendo com vários nomes que assim eu demorava para decorar, não decorava de jeito nenhum. Vou pegar outro exemplo aqui. Músculos da mão. Então tem uns músculos da mão aqui, que eles chamam interósseos. Aí quando fui prestar atenção lá na ressonância, olhando para eles assim, eu não conseguia decorar esses nomes. Aí eu vi que eles ficavam entre os ossos, entre os metacarpos, bem entre mesmo. Os lombricais, eles ficavam mais abaixo. Eu falei assim, é só lembrar que eles ficam entre os ossos, são os músculos interósseos. E aí eu parei de decorar e de consultar. Outro exemplo também é quando a gente fala de músculo, ó. Principalmente quando a gente fala ali do bíceps braquial. O bíceps ele tem 2 cabeças, o nome faz sentido. Bi, de 2 seps de cabeças. Braquial por causa do braço, então tem o bíceps braquial e tem o bíceps femoral na região posterior da coxa.
Tríceps, 3 cabeças, quadríceps, 4 cabeças. Então a gente sabe que tem mais de uma origem e tem uma inserção distal comum. E isso você não precisa ficar decorando, você não precisa ficar olhando, você tem que só entender o nome que é dado, porque faz todo sentido, diferente de o nome que é dado para uma pessoa, não tem relação com a fisionomia. E mais um exemplo aqui, ó, que eu até separei uma fotinha para mostrar para vocês, que fez sentido para mim esses dias, ó. Tem esses 2 músculos ali, ó, na região posterior da coxa também, ó, semitendinoso e semimembranoso. Aí eu demorei para entender, para decorar, mas depois que você entende, você vê que faz sentido, ó. Semitendinoso é meio músculo e meio tendão, ou seja, ele é um tendão muito fino distal e no terço proximal mais músculo. E semimembranoso, meio membrana e meio músculo, ou seja, ele é uma membrana, é uma aponeurose mais proximal, que é um tendão um tendão mais achatado, e o músculo na região distal e depois tem o tendão dele novamente. Então depois que eu entendi isso, me ajudou nas referências para localizar estes músculos no ultrassom da coxa. Então semitendinoso, músculo lá em cima e tendão lá embaixo, como se fosse metade músculo, metade tendão, e membranoso é uma membrana ali no terço proximal. Então essa aí foi a dica número 2, os nomes fazem sentido, você não precisa ficar quebrando muito a cabeça. Terceira dica. Antes de falar a terceira dica, eu quero fazer uma reflexão aqui, que é assim, vamos falar um pouco da agenda músculo-esquelético, bem resumido mesmo. Quantas articulações a gente acaba estudando para fazer praticamente todas as articulações? Então, para quem não faz nenhum exame de músculo esquelético, a maioria dos exames que vão aparecer na sua agenda, até por ordem de frequência, vão ser ombro, tornozelo. Vou falar pela ordem assim do crânio caudal, ao invés de ordem de frequência de agenda. Então vamos lá, as articulações que a gente estuda: ombro, cotovelo, punho, mão, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então assim, isso aí engloba mais de 80% da agenda. Aí tem os segmentos entre as articulações: antebraço, braço, coxa, perna. Praticamente isso aí é 100% da agenda musculoesquelética. Então, antes de começar a estudar uma articulação específica, vem a dica número 3, que é: entenda o que aquela articulação faz. Como assim entenda o que ela faz? Porque as pessoas costumam abrir o livro e começar a olhar um monte de nomes sem entender nada. Quando eu falo assim, entendo o que aquela articulação faz, é coisa mais básica. Vamos falar do cotovelo. Falando do cotovelo. Qual que é a função do cotovelo? O que ele faz? Então, olha só, o cotovelo ele tem flexão e extensão. Então, os músculos que saem aqui da região do ombro e do braço, eu já sei que aqui anterior vão ser os flexores, a função, e posterior eu tenho os extensores. Então você começa a entender. E depois, músculos que saem dessa região do cotovelo e vão para o punho e para a mão, aqui eu tenho extensores e anteriormente flexores. Então você entendendo basicamente o que aquela articulação faz, fica muito mais fácil você entender que aqui tem um tendão, uma origem comum dos extensores. Medial eu tenho origem comum dos flexores. Aqui eu tenho flexores, ó. Quem são os flexores aqui que estão no meu braço? Bíceps, braquial e o braquial. E quem são os extensores que eu tenho aqui? É o tríceps, que vai inserir aqui, ó, no olecranon. Então você dá uma olhada geral, entender o que cada movimento de cada articulação faz, ó. Aqui nos meus dedos, ó, estou fazendo o quê? Flexão e extensão. Então aqui eu sei que eu tenho, por mais que eu não saiba nada de anatomia, eu sei que aqui passam tendões flexores. E aqui, posteriormente, extensores. Porque depois que você começa a estudar, começa a fazer mais sentido. E além disso, aqui no cotovelo, a gente tem esse movimento aqui, ó. Pronação, supinação. Pronação, supinação. Que são músculos também. Até sair aqui da câmera. São músculos também que estão aqui, né? Então, movimento de pronação e supinação. Então, aqui eu tenho o complexo flexo-pronador. E aqui os extensores e supinadores. Então, é só dar uma olhada geral, tentar entender, olha movimento, porque até vai despertar um interesse maior por aquela articulação.
ao invés de já chegar olhando o nome, esse aqui é o processo tal, esse aqui é o trochanter tal, esse aqui é o tendão tal, desisto. Então, entenda o que aquela articulação faz, que você vai se interessar um pouco mais. Dica número 4. Aprenda primeiro o básico e sistematize sua abordagem. Então, o que é aprender o básico? Aprender o básico, eu já entro num conceito introdutório da ultrassonografia musculoesquelética, que é saber o que é um osso. Vou até resumir essa aula aqui em questão de minutos. Osso é essa estrutura rígida que a gente consegue palpar. Saber o que é uma articulação, que é uma junção de dois ossos. Cartilagem, a cartilagem é uma camada que reveste essa superfície de articulação para a gente ter um movimento. Aí se eu tenho uma articulação, eu tenho uma cápsula articular. E quem reforça essa cápsula e articulação são ligamentos. Ligamentos vão conectar osso ao osso. Para reforçar mais ainda externamente, fazer os movimentos, eu tenho os músculos e tendões. O tendão ele vai conectar um músculo ao osso. E para evitar ali a fricção entre as estruturas, eu tenho as bursas. E além disso, eu tenho vasos e nervos. Então, acabei de falar aqui a sistematização que eu estudo todas as articulações. E se você descobriu a fórmula para estudar uma articulação, acabou, é sucesso, é só replicar para as outras. E qual que é a principal estrutura que eu vou gastar mais tempo? Vai ser o osso. O osso, vocês vão ver ele facilmente no ultrassom. Ele é uma linha branca. Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa aqui é uma imagem pegando 2 planos, mostrando uma tomografia. Deixa eu pegar a outra imagem aqui. Ó, a imagem de cima, empontilhada, é o osso. A correlação entre os métodos que eu falei para vocês, mostrando uma correlação com a tomografia computadorizada. Então essa linhazinha branca que está ali, ó. E por que estudar com mais detalhe o osso? Porque o osso vai ser minha referência. Então presta atenção nas estruturas que eu acabei de falar. Primeiro foi o osso, depois a articulação. Ligamentos. Onde que o ligamento vai se inserir? No osso. Ele vai conectar osso ao osso. Então o pessoal fala muito assim, ó. Como que vê o ligamento talofibular anterior, como que vê o ligamento colateral. É só você procurar o osso, o acidente ósseo que insere. Tendões, onde que ele vai inserir? Vai conectar o músculo ao osso. Novamente o osso. E o que você precisa entender sobre o osso? O osso, quando a gente nasce, ele não tem muita forma, a gente nasce com muita cartilagem. E o que vai dar forma para o osso é justamente essas inserções tendíneas, ligamentares, que vão formar o que a gente chama de acidentes ósseos. O que são os acidentes ósseos? Acidentes ósseos é o que eu costumo de falar de morros, montanhas e rios. Então nessa imagem que a gente está olhando aí, em cima, na imagem de cima, observa ali como tem um morro, um sulco, um vale, né? E outro morro. Então esse primeiro morro é a tuberosidade maior-humeral. O sulco é o sulco onde passa uma estrutura e ele recebe o nome dessa estrutura, sulco bicipital. E o outro morro menor é a tuberosidade menor. E o nome dos acidentes se repetem. Todo morro montanha vai se chamar de tuberosidade, de trochanter, de epicôndilo. Então esses nomes eles vão se repetir na articulação, fazendo mais sentido ainda. Aí a gente está olhando o ombro e falando das tuberosidades. Uma é grande, uma é pequena. Então uma é maior, outra é menor. E daí você precisa entender o osso. E aqui eu vou mostrar outra imagem para vocês verem o osso novamente. Então a imagem de baixo, mostrando... Eu quero que vocês olhem a linha branca ali mais de baixo, que está desenhada em cima, ó, como uma linha pontilhada vermelha e amarela. E aí como que eu vou localizar o tendão do supraespinhal? Eu vou olhar onde ele insere. Se eu sei localizar bem a tuberosidade maior-humeral, ele tem que estar ali localizado, que está destacado em azul o tendão. Então, é justamente ali em amarelo que é o footprint, é o ponto de inserção. Então, antes de eu saber ver o tendão, tem que saber ver o osso, que é o acidente ósseo, que é o ponto de inserção. Porque quando tem ruptura, você não vai enxergar o tendão. E como você vai saber que tem ruptura? Sabendo exatamente onde ele deveria estar inserido. Então, gaste mais tempo estudando o osso. Agora eu vou falar da quinta dica. Domine somente o necessário. O extraordinário é demais. Não sei se é da época de vocês. Se alguém lembra disso daqui. O desenho do Mowgli. Que eles cantam essa música assim. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Isso se aplica para anatomia. E é o motivo
pelo qual muita gente trava. Por quê? Porque você começa a olhar um monte de nome e não consegue se localizar, não sabe o que é importante. E eu vou dar um exemplo para vocês de um exame, no arroz com feijão, do exame básico, do exame que é suficiente na maioria das vezes, que é um exame de cotovelo para vocês verem o que é necessário para avaliar no cotovelo. Tá aqui, 6 itens. Isso daqui é o que eu falo, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então, como errar aqui? Aqui você vai errar como? Tentando decorar toda a anatomia. Você vai pegar lá aquele livro que eu acabei de te mostrar, vai olhar toda a anatomia do cotovelo, vai ler todas aquelas letras e você vai travar na hora. E isso aqui é uma sistematização muito boa de ultrassonografia do cotovelo. Ó. 6 itens. Os recessos articulares, os tendões que eu falei até aqui nesta live, que é o tendão do bíceps, tendão comum dos flexores, dos extensores, tendão do tríceps e nervo ulnar. Então, ó, 6 estruturas. E aí a gente vou acabar resumindo aqui, ó, as 5 dicas para vocês verem como faz sentido. Dica número 1, não abra o livro, não abra todos aqueles nomes, aquelas letras. Você vai ficar perdido. Por quê? E daí o que você faz? Ao invés de abrir, você tem que saber somente o necessário, o que você precisa saber, por exemplo, aí no cotovelo, ó, poucas estruturas, e estudar bem elas. Sites, demais livros, assim, na verdade eu recomendo até mais sites, vídeos no YouTube, vídeos interativos, para você entender o 3D de cada estrutura, e para dominar a ultrassonografia musculoesquelética é ideal correlação entre os métodos, então a ressonância ajuda muito, só correlacionar, não precisa lá da ressonância. Lembrar que os nomes fazem sentido, então a gente olha aí para esses nomes aí, sabe assim, tendão dos flexores, bom, porque ele tem relação com a flexão. Tendão do tríceps, por quê? Porque tem 3 cabeças musculares para cima, bíceps tem 2. A dica 3, entenda o que aquela articulação faz. O próprio exemplo do cotovelo, né? Bom, aqui na região do cotovelo tem os músculos que saem aqui da região do ombro, do braço, e fazem a flexão, tem a extensão, e outros músculos que têm origem ali no cotovelo e vão fazer a flexão e extensão do punho e dedos. Ter a sistematização de abordagem. O que eu costumo abordar quando eu vou explicar, dar uma aula de anatomia de alguma estrutura mais específica, eu costumo até passar uma anatomia além do que a gente olha na ultrassonografia, mas para o aluno ter uma base sólida e saber discutir os casos que forem necessários. Às vezes o colega pede para ele ver uma estrutura que o ultrassom não é muito bom, ele sabe o que é aquela estrutura. Então costumo até abordar um pouco mais baseado na sistematização que eu passei para vocês. Osso, articulação, cartilagem, cápsula, ligamento, tendão, músculo, nervo e vasos. Então com essa sistematização, abordando somente o necessário, você vai conseguir desmistificar. E aí uma dica bônus, tenha um atlas, pode ser um atlas de bolso, ou você pode assinar um atlas na internet. E o que eu quero dizer com isso? Até os mais experientes, eles não sabem toda a anatomia. Aqui várias estruturas, se você me perguntar, menores, eu não vou saber te responder. Por quê? Porque elas não vão importar para você fazer o seu exame. E no caso, você tendo o atlas, você vai e você tira a dúvida. A gente tem essa facilidade de olhar o pedido, de discutir com o paciente, e o paciente vai gostar muito mais que você seja sincero com ele, no sentido, se for uma estrutura muito específica, muito pequena, você chama ele de volta, você dá uma olhada, você liga para o médico solicitante, e dali você vai aprender e não vai esquecer nunca mais. E isso acontece assim, com poucas vezes, mas com o tempo você vai agregando novas estruturas anatômicas. O que você não pode deixar acontecer de jeito nenhum é a anatomia te bloquear. Isso aí você não pode deixar a anatomia te bloquear. Você vai usar essas técnicas aqui que eu te falei, essas 5 dicas. A dica bônus é ter um atlas. Isso aí todos os radiologistas, ultrassonografistas, até os mais ortopedistas, os mais experientes, eles acabam consultando quando surge alguma dúvida de músculo, de nervo. Então sempre está ali ao fácil acesso. E isso não pode ser um bloqueio para você. E eu posso te afirmar que com essas dicas, muitos dos meus alunos desmistificaram a anatomia e desbloquearam. Começaram a fazer... muitos não faziam nenhuma articulação e estão fazendo agenda só de músculo.
Vários faziam uma articulação ou outra e destravaram as demais articulações. Então, aplicando essas dicas, aplicando esse passo a passo, e eu quero que vocês apliquem isso também e não deixe a anatomia te travar para realizar a ultrassonografia musculoesquelética. Afinal, você não pode deixar que a anatomia te afaste da melhor agenda da ultrassonografia. Você não pode deixar isso acontecer. A anatomia te afastar da melhor agenda de ultrassonografia. Então, coloca até essa imagem aqui. A anatomia não pode ser essa grade aí na sua frente de pegar a melhor agenda e ter qualidade de vida. Porque o que eu percebo é que os meus alunos estão conseguindo, além de dominar a ultrassonografia musculoesquelética, é algo que eu acho até mais importante do que fazer os exames. Muitos estão aumentando a qualidade de vida, porque estão agregando um faturamento melhor, estão pegando uma agenda menos estressante, devido aos famosos combos e outras vantagens da ultrassonografia musculoesquelética, né?